dia, terceiro ano. Nós vimos na aula passada a correção da atividade sobre álcools. Hoje nós vamos ver fenol e aldeídos. Então começamos pelo fenol. O que é um fenol? O fenol é um anel aromático acompanhado de uma oxidrila, que difere do álcool, porque o álcool pertence a uma cadeia aberta ou fechada. E anel aromático pertence a um anel benzênico ligado a uma oxidrila. Veja só, esse anel aromático eu posso escrever também dessa maneira aqui. Porque o anel benzênico ele é formado por 6 átomos de carbono ligados entre cadeia dupla, simples, dupla, simples, dupla e simples alternadamente. Então, aqui eu retirei o hidrogênio porque eu tenho 1, 2, 3, 4 ligações. Mas existem alguns fenóis que são bastante importantes, que eu chamo de cresóis. O que são cresóis? Cresóis são um anel aromático, tá? Acompanhado do grupo oxidrila, mais uma ramificação metil. Então, eu vou começar a numeração pela oxidrila e a ramificação no carbono 2. Então, eu tenho o padrão orto, metil, fenol. Por que orto? Porque o orto vai estar no carbono 1 e 2, tá? A oxidrila no carbono 1, a ramificação no carbono 2. Eu tenho também a oxidrila no carbono 1, vou colocar aqui novamente, e a oxidrila e a ramificação no carbono 3. Então, aqui eu vou ter meta, metil, fenol. Então, existe outro padrão, que é o meta 1 e 3. Veja que esse ortometilfenol, eu também poderia dizer 2-metil hidroxibenzeno ou 2-metilfenol. São nomes diferentes. Aqui eu poderia dizer 3-metil hidroxibenzeno ou 3-metilfenol ou M-metilfenol. Eu vou substituir o 2 pelo padrão orto. Eu vou substituir o M para o número 3. E existe também outro cresol, que é o parametilfenol, que vai estar a oxidrila no carbono 1 e a ramificação no carbono 4. Então, eu vou ter parametilfenol ou 4-metil-hidroxibenzeno ou 4-metilfenol. Então, eu vou substituir o para no carbono 1 e 4. Esses três fenóis, eles são considerados, eles são chamados de cresóis. Esses cresóis têm como aplicação, tá? Esses cresóis, a aplicação dele é a creolina, que é um antibactericida, tá? Um antisséptico para os animais. A aplicação do fenol, tá? Existem algumas aplicações para o fenol, tá? Ele é antibactericida. Ele também pode ser usado em tintas e vernizes. Tintas e vernizes. Eu vou dar agora para vocês alguns exemplos de nomenclatura dos fenóis, tá? Eu vou colocar o fenol, que acompanha sempre, né, a oxidrila, isso é um fenol. E vou colocar aqui uma ramificação etil. Por que etil essa ramificação? Porque essa ramificação ele tem 2 carbonos. E aqui vai ser o fenol. Então, qual é a nomenclatura dele? 2 nada. Vamos enumerar.
1, 2, 3, 4, 5, 6. A ramificação está no carbono 3. 3 etil. E a cadeia principal é chamada de fenol. Aqui eu não posso usar os padrões meta, orto e para não, porque eu tenho uma ramificação no carbono 3. Então eu vou usar 3 etil fenol. Também posso encontrar o fenol com mais de uma ramificação, tá? Ou mais de uma oxidrila. Então, a oxidrila vai estar uma no carbono 1 e a outra no carbono 2. E aqui vai ser o quê? 2 oxidrila, eu vou ter o difenol, tá? Di para 2 oxidrilas. E se ela apresentar ramificações, mais de uma ramificação, eu vou dar nome a essas ramificações. Aqui eu vou ter 1, 2, 3. Se eu tenho duas ramificações, uma vai estar no carbono 2, a outra vai estar no carbono 3. Duas ramificações de, tá? O nome dela, metil. Então, dimetil. E o nome da cadeia principal? Isso aqui vai ser a cadeia principal. Vai ser o quê? Fenol. Lembrando que eu tenho que colocar esse hífen, tá? Que é a nomenclatura, e o par, que é a nomenclatura oficial. Por isso que eu escrevo dessa maneira, separado por hífen. 2,3, porque uma está no carbono 2 e a outra no 3. Por que di? Porque tem duas ramificações iguais. Metil, porque o nome da cadeia é metil, tem um carbono. E fenol é a cadeia principal, fenol. Ok, minha gente? Vamos ver agora os aldeídos, ou aldeído, tá? Aldeído, ele tem como grupo funcional C dupla O H, tá? Essa é a função química do aldeído. Ou CHO, tá? Essa posição aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Vocês vão encontrar de várias maneiras diferentes. Contanto, tem que lembrar que tá C dupla OH ou CHO, tudo juntinho, tá? Essa é a função aldeído que vai estar na cadeia principal, tá? A cadeia principal da função oxigenada. Então, para os aldeídos, eu tenho agora a terminação AL, tá? Álcool tem a terminação OL, aldeído tem a terminação AL. Nos aldeídos, a gente pode encontrar em cadeia aberta, cadeia fechada, anel aromático, tá? A gente vai encontrar a presença do aldeído. Lembrando que esse aldeído vai estar sempre no primeiro carbono, na extremidade. E essa função química dele, ele é chamado de carbonila. Por que carbonila? É a presença da oxidrila, tá? Mais o carbono, carbonila. Então, 1, 2, 3, 4. Eu numerei daqui, por quê? Porque eu estou numerando do carbono da função química, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Na minha cadeia tem 4 carbono. Prefixo para 4, but. Ligação simples, an. Mais a terminação al, butanal. O butanal é uma cadeia normal, sem ramificação. Mas existe uma cadeia mais simples, que é, tá? Aquela que contém apenas um carbono. Ela é chamada de quê? Met para um carbono, an para ligação simples e terminação al. Metanal. Esse metanal é o nome oficial. Mas existe um nome usual para ele, que ele é chamado de formaldeído. Formaldeído, que tem apenas um carbono. A solução aquosa do metanal vai formar o que vocês conhecem como formol, tá? Que não é usado, que não deve ser usado para cabelos, né? Para chapinhas, para cabelos, para progressivas, mas como conservante de peças anatômicas, tá, minha gente? O formol é usado para isso.
não para a chapinha para progressiva. Então, os aldeídos, eles têm vários nomes, tá? Acetaldeído, que contém, ó, 2 carbonos. Também posso fazer assim, ó. 1, 2. Ele é chamado de quê? Et para 2, ligação simples ano, mais a terminação al. Etanal. Ou conhecido usualmente como acetaldeído. Acetaldeído, tá? Com 3 carbono, a gente vai encontrar o quê? Propanal. 4 carbono, butanal. But para 4, ligação simples ano, mais a terminação al. Pentanal. Ou cadeias com ramificações. Então, vamos ver aqui uma cadeia longa, tá? Com ramificação. Vou colocar 2 ramificações iguais, tá? Na cadeia. E vou colocar C-O-H. Veja que na cadeia principal, que é a mais longa, eu vou encontrar a função aldeído. Essa função aqui me indica que essa cadeia é um aldeído. O que sobrou são ramificações. Então, nas ramificações, eu vou fazer a numeração pela função química. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? 4 e 5 são 2 ramificações iguais. Então, eu vou colocar 4,5. Para 2, o prefixo di. Di me indica que tem 2. Aonde? Uma no carbono 4 e a outra no carbono 5. O nome dela, metil. Então, dimetil. E o nome da cadeia principal agora? Depois que eu dou nome à ramificação, eu vou dar nome à cadeia principal. Com 6 carbono. Prefixo para 6 carbono é o ex, tá? Então, ex, ligação simples, an, mais a terminação al, hexanal. 4,5 dimetil hexanal. Não posso separar essa nomenclatura, tá? Eu tenho que escrever dessa forma, ó. Separado por hífen porque é de acordo com a regra oficial IUPAC, tá? IUPAC significa o quê? Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, eu tenho que dar o nome oficial de acordo com a regra. Ok, minha gente? Mais um exemplo, vou dar outro exemplo. Agora, eu vou colocar uma cadeia, né? Ó, apareceu um anel aromático com a função química aldeído. Então, eu vou ter o quê? Esse nome aqui, ó, mais essa função, não é benzeno ele sozinho? Então, vai ser benzaldeído. Benzaldeído. É o anel aromático benzeno, mais o grupo aldeído. Ok? Então, vou passar para vocês, além disso, uma anotaçãozinha e uma bela atividade. Bom dia, beijo para todos.